Boa noite a todos. Boa noite a todos. Alguém chegando a casa pela primeira vez? Pelo menos não que tenha se apresentado. Mas, de qualquer maneira, todos nós somos sempre recebidos pela irmã querida do nosso coração, que nos recebe como filhos amados de Deus. Aqueles que chegam pela primeira vez e a todos nós que retornamos e retornamos e retornamos. É muito bom estarmos aqui juntos. Nós vamos ter a palestrante de hoje, Daniela von Zach, que vai nos trazer o estudo dessa noite. Nós pedimos silêncio a todos e que desliguem, por favor, os celulares. Se alguém tiver alguma coisa para falar, deixa no VibraCall, dando toque, vai lá fora, atende e depois volta, tá? Só para não haver aquele tumulto, porque nós sabemos que celular tem vida própria, né? Então, ninguém consegue desligar na hora certa, ninguém consegue pegar tudo aquilo que acontece. Então, para evitar esse nosso descontrole, nós pedimos isso. E nós sempre começamos os nossos avisos agradecendo muito a ajuda de todos vocês, todos nós. Nossa casa não tem ajuda oficial nenhuma. Então, tudo aquilo que nós temos aqui ajuda aos nossos queridos, a construção de alguma coisa, agora do nosso Instituto Maria Angélica, é sempre com a ajuda nossa. Cada um com aquilo que pode, no momento que pode, né? E por isso é que nós convidamos também para a visita à nossa cantina, porque é uma grande fonte de renda, porque nós temos que comer, né? E aquilo realmente é uma fonte de renda. Nós temos o nosso Brenchique, outra grande fonte de renda, porque nós ganhamos tudo o que está ali dentro. E é vendido, todo o dinheiro é para o nosso SEMA. E para que vocês visitem e aproveitem, visitem também a nossa biblioteca e a nossa livraria. A divulgação da doutrina espírita, que é tão importante para todos nós. Nós estamos sabendo das enchentes no sul, né, que tanto nos preocupam, e continuamos recebendo PEC de água mineral, produtos de higiene pessoal e material de limpeza seca, material seco, para que nós possamos ajudar aqueles. Ainda está recebendo. Hoje ainda me perguntaram ali fora, ainda estamos recebendo, sim. Até eles modificarem, porque me parece que vai haver uma modificação nesse pedido de ajuda, que as necessidades vão mudando pouco a pouco. E nós precisamos, com urgência, de sustagem e NAN 1. Então, leites mais caros, e nós precisamos para as nossas crianças que necessitam desses leites. Então, passar assim no mercado ou na farmácia, comprar, nem que seja uma latinha só, mas já vai ajudar. 1, 2, 3, e nós vamos fazendo o tratamento dos nossos queridinhos. E estamos precisando de médicos voluntários aqui para o Recreio, tá? Muita gente estava receosa de onde é aqui no Recreio. Tudo isso nós vamos trazer para cá, médicos voluntários, de qualquer categoria, e vai na secretaria, dá o seu nome, dá o seu telefone, qual é a especialidade desse médico, tá? Mas sabendo que é aqui, que já vai ter toda outra informação necessária. Quem está trazendo a aguinha, pode continuar trazendo, deve continuar trazendo. A água será fluidificada quando da prece final, tá? Não precisa tirar da bolsa, não precisa tirar a tampa, nada disso. Só quem ainda traz garrafa, cuidado para não quebrar, né? Muito cuidado. Então, é melhor trazer até de plástico, porque não tem esse problema. E a nossa querida festa junina? Vocês estão sabendo, né? Então, todos aqui na festa junina. Vamos dançar a nossa quadrilha, né? Que vocês sabem que é aquela que é ensaiada, sai
tudo certinho, ninguém erra, mas não tem problema não, que hoje mesmo, depois da reunião, nós vamos lá fora ensaiar. Não tem nada, problema nenhum para quem quiser entrar de última hora. Todos nós participamos. É muito bom, é uma hora de confraternização muito grande, porque nós trabalhamos em vários setores. Então, não temos aquele tempo de conversar, de bater papo, de rir, né? Realmente relaxar. Então, é um dia assim, muito especial para nós. Alguns antigos que não moram, às vezes, nem mais no Rio, vêm aqui no Rio de Janeiro nessa época, aí reencontro, né, daqueles que já não estão aqui, mas estão encarnados. Não tem para ninguém, precisa ficar com medo, não. Eles estão desencarnados, nós não vamos ver, então. E se tiverem aqui também para nos dar um abraço muito gostoso. Então, nós ainda temos uns 9 minutinhos. Vamos aproveitar esses 9 minutinhos para nos concentrarmos, abrir nosso coração, abrir nossa mente. Maria Angélica nos diz que ela, às vezes, está presente e quer nos passar alguma coisa, às vezes um consolo, às vezes um recado, qualquer coisa. E nós estamos preocupados com o que vamos fazer quando sairmos daqui. Estamos preocupados com não sei o que está acontecendo em casa. Nós acabamos nos fechando a isso. E os espíritos precisam dessa abertura para que eles possam estar do nosso lado. Mais calmo, mais tranquilo o ambiente, né? Já saímos daquela confusão lá de fora. Então, vamos aproveitar agora. Depois nós vamos ler a psicografia dessa semana e fazer a nossa prece e depois passar a palavra para Daniel.
Então, são 18 horas. Vamos começar com a mensagem psicografada no dia 12 de maio de 2024, mês passado. Atendei aos anseios de vossos corações, quando direcionados ao bem e ao amor. Prestai atenção, não aos atos e palavras alheias, mas aos vossos atos e a vossas palestras. Olhai o próximo, identificando-o como irmão que precisa ser consolado e amparado, como vós gostarias de ser identificado. Amai incondicionalmente, respeitai todos os filhos de Deus, vossos irmãos. Ajudai e socorrei sempre aqueles que caminham ao vosso lado, mas não impeçais que caminhem com suas próprias pernas. Deixai que todos caminhem com seus próprios pés, mesmo que ainda trôpegos e vacilantes. Paz e luz, Paulo. E é com essas palavras, então, que nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão querido, e a doce irmã Maria Angélica e toda a sua equipe, agradecendo podermos estar aqui nesse momento e pedindo que nos envolva em seus braços, nos braços de toda essa equipe, para que tenhamos uma noite de muita luz. Pedimos que envolva a nossa irmã Daniela nesse estudo que ela trouxe para nós e que possamos apreender tudo aquilo que nos ajudará a crescer, a evoluir como seres imortais que somos. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Não sei se tá dando para ouvir? Tá? Bom, a gente começa agradecendo essa oportunidade bendita de podermos estar aqui reunidos nessa noite para falar dos ensinamentos de Jesus. Chegar aqui nessa casa de Maria Angélica, da irmã, faz a gente se sentir quase que carregado no colo. Eu não sei se vocês sentem isso, mas eu sinto. Quando a gente passa por aquela porta, parece que a gente é abraçado e levado assim no colo. A Casa Espírita, ela é um lugar de estudo, aqui a gente estuda a doutrina espírita, é um lugar de trabalho, aqui a gente faz o trabalho voluntário, a gente aprende então a se doar. E também é um hospital, porque aqui a gente tem a cura para as doenças da alma. Então, gente, é o melhor lugar do mundo para a gente estar, né? Não tem um lugar melhor. Um lugar onde a gente se sente conectado com a espiritualidade, a gente se sente amparado, consolado. E a gente ainda recebe um presente maior ainda quando a gente escuta essas músicas que são tocadas aqui no piano, hoje pela nossa querida amiga ali, que eu não sei o nome, mas, nossa, muito obrigada. Iara. Nossa. Olha, ela que falou errado, não fui eu. Ela me deu a cola errado, vocês viram. Deise. Você foi Iara em outras vidas, Deise. Foi em outra vida, com certeza. Essa música que emociona a gente. Tanta gente estava cantando uma música que eu acho que é para a irmã, né? E a gente fica tão tocado, toca lá dentro, no fundo do nosso coração. Então, é muito prazeroso estar aqui. E hoje a gente vai falar de um tema, a tempestade, mas fiquem tranquilos, porque ela é acalmada, né? Essa passagem ela se encontra em 3 evangelhos, de Marcos, Lucas e Mateus. Nós vamos estudar no Evangelho de Mateus.
Então, não é uma parábola de Jesus. Jesus ensinava muito por parábolas. As parábolas eram as histórias que Jesus contava naquela época, que tratavam do cotidiano, para facilitar, assim, o entendimento, e que elas sempre tinham um cunho lá moral. Então, a parábola é como se ela fosse a teoria e as passagens a prática. As parábolas são atemporais, a gente estuda até hoje, né? Essa passagem, então, ela é real, ela acontece lá na época de Jesus, no lago de Genezaré. Esse lago, ele era tão grande, tão extenso, tinha mais ou menos 160 quilômetros quadrados. E por essa dimensão, ele também era conhecido como o Mar da Galileia. Ele era navegado para se ir a outras localidades e ali também se praticava a pesca. Então, existiam, assim, ao redor desse lago, povoados e o comércio. Esse mar era conhecido por suas águas tranquilas, que, de repente, elas se transformavam em revoltas. E isso acontecia, esse fenômeno, pela influência dos ventos fortes, pela localização geográfica e pela geologia, com ondas que chegavam de 2 a 3 metros de altura, o que normalmente acontecia no final da tarde, lá no pôr do sol. E grande parte do ministério público de Jesus aconteceu às margens desse lago. E naquele dia pela manhã, Jesus, então, entrou num barco pequeno de pesca, se afastou um pouco das margens e o povo ficou ali escutando as suas pregações. Jesus falava do reino de Deus. Não era um lugar físico, não era exterior, mas era um estado de espírito, um estado de plenitude, um estado de felicidade, um estado de paz. Então, era interior. Ao entardecer, Jesus, então, convida os discípulos para atravessarem esse mar e irem ao socorro de um homem obsediado. E os discípulos aceitam aquele convite. E aí a gente chega no ponto, né, na passagem, que é o objeto do nosso estudo da noite de hoje. Eu vou ler, ele está no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, do livro sugerido, escrito por Caibar Schutel. E diz assim: e entrando Jesus na barca... Gente, só um minuto, porque eu estou fazendo assim, daqui a pouco eu estou já toda troncha. Espera aí, acho que eu vou fazer assim. Aí, pronto. E entrando Jesus na barca, seus discípulos acompanharam-no, e eis que se levantou no mar tão grande tempestade que as ondas cobriam a barca. Mas Jesus dormia. Os discípulos, aproximando-se, acordaram-no, dizendo: salva-nos, Senhor, porque perecemos. Ele lhes disse: por que temeis, homens de pouca fé? Então, erguendo-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E todos se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até o mar e os ventos lhe obedecem? Isso, então, está em Mateus, no capítulo 8, versículos de 23 a 27. Vamos fazer uma analogia para ver o que essa passagem quer nos dizer, né? Começando pelo convite. Jesus não impõe nada, ele convida os discípulos. Nem todos os discípulos eram pescadores, mas Jesus convida a todos, sem distinção.
O mesmo acontece conosco. Jesus convida a todos nós, independente dos nossos acertos, dos nossos equívocos, do nosso estágio evolutivo, do nosso ânimo. Não há restrições. Da travessia. O mar podia mudar de repente, e os discípulos sabiam disso antes de aceitar o convite. Mas, mesmo assim, eles aceitaram. Fazendo uma analogia da travessia com a nossa reencarnação, nós sabemos que o mar da vida ele pode mudar de repente, né? Dá aquelas chacoalhadas na nossa vida, estava tudo tranquilo e, de repente, muda tudo. São as tempestades, as turbulências que nós passamos, os nossos desafios existenciais, as nossas expiações e provas. As expiações se referem às reparações que a gente precisa fazer pelas faltas cometidas. E as provas são as oportunidades da gente conquistar virtudes ou desenvolver, potencializar as virtudes que a gente já conquistou. E que, enquanto a gente está lá no mundo espiritual, a gente concorda de passar por elas e se compromete a passar. São as tais reparações pelo mau uso que a gente fez do nosso livre-arbítrio, que é a nossa liberdade de escolha, que é fundamental para o nosso aprendizado e que nos oportuniza a evolução. Mas a gente é muito curioso, né? Às vezes a gente está lá no grupo do WhatsApp e alguém apaga uma mensagem. Ah, que curioso, todo mundo quer saber o que estava escrito naquela mensagem que foi apagada. Tem gente que manda até no privado, né, para a pessoa, o que se escreveu, querendo saber, né? A gente é assim, curioso demais. Mas, sabe, não adianta a gente ficar querendo tentar adivinhar, imaginar o que a gente está reparando, o que nós fizemos e o que a gente está reparando, por que a gente está passando por aquela situação nesse momento. Sabe por quê? Porque essas reparações, elas podem ser amenizadas. A gente nem sempre vai reparar exatamente a falta que a gente cometeu. Se a gente tiver merecimento, pode vir de uma outra forma, de uma forma talvez até mais leve. Então, a gente tem uma ferramenta que nos é ofertada, assim, olha, que é o véu do esquecimento, para facilitar justamente essas reparações. Mas a gente não quer usar o véu do esquecimento, né? A gente quer ir lá saber o que a gente foi no passado, como se isso fosse ajudar a gente de alguma forma. Não vai, não, é mera curiosidade. Então, não adianta, gente. Sabe por quê também? Olha, as questões do nosso passado, elas só são reveladas para a gente se os espíritos superiores permitirem. E, para isso, tem que ter uma finalidade útil. Não basta ser curiosidade. Então, foca no desafio. É melhor, é mais produtivo. E aí, Jesus, então, entra no barco. Ele é o primeiro a entrar no barco. Ele é o co-criador do nosso planeta. Ele estava já aqui na criação, antes de qualquer um reencarnar ou encarnar aqui, ele já estava presente. Ele é um espírito puro. Ele é o governador do nosso planeta, que é de provas e expiações. É o segundo na escala evolutiva dos mundos. O primeiro é o primitivo, o segundo é o de provas e expiações, que é o nosso, que está passando pela transição planetária, se encaminhando para o de regeneração. A seguir, nós temos o feliz e, por último, o celeste ou o divino. São esses que nós temos notícia. E aí Jesus dorme.
Pode parecer que Jesus estava cansado, né? Depois de um dia inteiro de pregação, estava exausto. Então, ele foi lá para o cantinho e dormiu. Outros podem pensar que foi um descaso ou um desinteresse de Jesus por qualquer dificuldade que os discípulos viessem a passar. Mas, na realidade, essa experiência não era para Jesus. A experiência era para os discípulos. O ensinamento era para eles. Então, Jesus se recolheu respeitando o livre-arbítrio dos discípulos. Mas ele estava ali do lado, pronto para o auxílio. Ele estava ali dando o direito dos discípulos, o direito a eles do aprendizado. E o mesmo acontece com a gente. Jesus, os benfeitores, os nossos mentores, pai, mãe, alguém que nos ama, ninguém, mas ninguém pode passar pelas experiências que cada um de nós tem que passar. A gente é responsável por aquilo que nós fazemos. Então, não adianta o outro querer tirar essa responsabilidade da gente. Isso não existe. Isso é justiça divina. Então, não adianta, não. E, olha, a gente precisa também desconstruir certos costumes, né? A gente tem o costume de rezar, orar e pedir assim, livra fulano daquela dor, livra fulano daquilo que está passando. A gente tem esse hábito. Mas, quando a gente reza e pede esse livramento, o que a gente está pedindo é para tirar do fulano a oportunidade evolutiva. Então, a gente não está fazendo bem nenhum. A gente está até atrapalhando o processo. A gente precisa mudar isso na gente. Quando a gente ora, então, nesse sentido de auxílio, o que a gente tem que pedir? A gente tem que pedir coragem. A gente tem que pedir força. A gente tem que pedir que a pessoa tenha entendimento, resignação, perseverança. E não para que livre ela daquilo que está passando. Está ali a grande oportunidade do aprendizado, a grande oportunidade evolutiva, que vai fazendo com que cada vez a gente se distancie mais da dor e se aproxime mais da felicidade. Sabe, Jesus é médico das almas, a gente sabe disso, né? Veio aqui para nós, os doentes. E os médicos, aqui do plano material, quando atendem uma pessoa lá, a pessoa está doente e prescreve, por exemplo, um medicamento amargo para uma criança. Vamos botar a culpa na criança, né? Aí ele prescreve lá um medicamento amargo para a criança. A gente, como pai, como mãe, a gente fala, eu não vou dar esse medicamento amargo, não, porque, tadinho, é amargo. A criança bate pé, sai correndo, mas a gente dá o remédio, porque a gente sabe que aquele remédio vai curar aquela criança. A criança tem esse comportamento pela sua imaturidade própria da idade. E nós, quando a gente bate pezinho que não quer lá a expiação ou a prova, a gente tem a imaturidade espiritual. Então, a gente precisa amadurecer espiritualmente. A gente faz isso quando a gente muda a nossa relação com as coisas que nos acontecem. A gente também pode pensar que Jesus está dormindo no momento das nossas aflições, quando a gente entra em desespero. A gente não vê absolutamente nada na nossa frente, só o desespero. E a gente fica se vitimizando, se lamentando. Só eu que faço isso? Ou tem mais alguém aqui presente que faz isso também, né? A gente fica perguntando, por que eu? Por que comigo? Para que eu estou passando por isso? Gente, eu não preciso passar por isso. Eu não mereço passar por isso, né, que a gente fala. Realmente a gente não merece, a gente precisa passar
por essas situações. É fundamental passar pelos desafios. Chega a ser ingenuidade a gente pensar que, enquanto encarnados num planeta de provas e expiações, a gente não vai passar por elas. Alguém ainda imagina que encarnou aqui só para passear? Só para ir a festas? Ou para trabalhar e pagar as contas? Nada além disso? Não, né? A gente já tem um conhecimento mínimo de que a gente está aqui para evoluir, para progredir. E essas são as oportunidades benditas do nosso aprendizado, da nossa transformação. Então, não adianta a gente ficar pensando, eu sou tão bom, eu frequento palestra, eu faço trabalho voluntário, eu não mereço passar por isso, não. Não, precisa passar, muda isso. Não está relacionado com eu não mereço, está relacionado com eu preciso. Tá? Vamos desconstruindo essas coisas que a gente vem fazendo aí ao longo dos tempos, né? E a tempestade? A tempestade acontece quando as coisas saem do lugar, né? A gente, então, vive essas tempestades no mar da vida corporal, que é a reencarnação. A vida corporal ela é cheia de vicissitudes e aflições, a ponto da água quase entrar no barco. São os desafios. São aquelas coisas que a gente precisa enfrentar, né? E elas vão desde pequenas alfinetadas da vida até a quase insuportáveis reparações, expiações que a gente precisa viver. Então, essas tempestades, elas são individuais, quando são do próprio indivíduo, dele só, e também tem as tempestades coletivas. Nós tivemos vários exemplos dessas coletivas, né? Agora há pouco a gente estava falando aqui das enchentes do Sul. E a gente tem notícias, tem outras, né? Tsunamis, terremotos, várias outras. E a gente tem notícia dos espíritos, através dessas psicografias maravilhosas, até foi uma aqui da casa que falou para a gente, que eles têm que... Não é bem juntar, né? Reunir todos os envolvidos no resgate naquele momento, naquela circunstância. Olha o trabalho que a espiritualidade tem. Porque todos que têm que passar por aquela situação têm que estar ali reunidos. A gente dá trabalho à beça, né? Mas, então, eles reúnem para que aquilo possa ser resgatado. Mas, antes de acontecer aquilo tudo, são enviados espíritos para o socorro, para o atendimento. Ninguém fica desamparado. Então, há um planejamento aí, gente, que a gente não consegue nem avaliar. E quem não tem que passar por aquela prova, por aquela expiação, melhor dizendo, não passa. São aqueles casos das pessoas que, no último momento, não conseguem embarcar naquele avião, o avião cai, morre todo mundo e a pessoa não morreu. Por algum motivo, ela ali teve a sua questão amenizada ou reparou de uma outra forma e aí não precisava passar por aquilo. Então, acontecem também, né? Quando eu adormeço Jesus, essas águas podem entrar no barco. Eu perco a força, eu paraliso, eu perco a fé. Muitas vezes eu blasfemo, eu me desequilibro. No Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 5, intitulado Bem-aventurados os aflitos, aí você escuta isso pela primeira vez e fala assim, como assim? Que aqui não tem ninguém pela primeira vez, né? Mas tem gente que escuta pela primeira vez e fala assim, como assim? Afortunados aqueles que passam pela aflição?
Sim, porque ali, a gente liberta as amarras que retardam a nossa evolução. Nesse capítulo vai dizer para a gente das causas anteriores e atuais das aflições. Vai nos esclarecer que se a aflição não tem causa nesta vida, ela tem em vidas outras, que não essa. Essas tempestades a gente gera para a gente e também gera para os outros. Tempestade na vida dos outros. Nesse momento, tem gente reparando, mas também tem gente se comprometendo. E vão ter que reparar futuramente. Então, as tempestades, elas servem para fortalecer a nossa fé, a nossa coragem e a nossa esperança. E como é que a gente passa pela tempestade? Ela depende da nossa vontade e do nosso estágio evolutivo. Se com Jesus desperto, a gente vai passar ativo, a gente vai passar resignado, nós vamos reparando as nossas questões. Agora, se a gente passar com ele dormindo, a gente vai passar paralisado, revoltado, sofrendo, desesperado. Então, é melhor passar como? Com ele acordadinho, né? Não deixa Jesus dormir, de jeito nenhum. E aí vem o desespero. A maioria lá dos discípulos eram pescadores, estavam acostumados, então, com aquele mar, com tudo aquilo que acontecia no mar, as ondas e tal. Mas Jesus adormeceu e eles tiveram muito medo. Isso acontece com a gente também, né? Quando a gente está lá no barco das reparações, das expiações e provas, que a gente se comprometeu lá no mundo espiritual antes de encarnar, a gente se comprometeu que ia passar por elas, enfrentamos fila com muita disposição, tivemos muita vontade, mas aí a gente chega aqui e não confia que vai dar certo. A gente fala, eu não dou conta. E quantas vezes a gente está na aflição e surge uma força interior que a gente desconhece, a gente não sabe nem de onde ela apareceu, mas ela vem, olha, e a gente passa pela dificuldade. Então, assim, não basta passar pelo desafio, a gente precisa passar bem por ele. Como é que eu passo bem pelo desafio? Com resignação, com entendimento, com coragem, com perseverança, sem desistir, apesar da dificuldade. E aí, quando eu me afasto do divino e eu me fixo na matéria, eu me aproximo da lamentação. Eu fico só me queixando. Da injustiça, onde eu falo porque eu. E da inutilidade. Para que isso está acontecendo comigo? Para que isso está acontecendo comigo? Eu não encontro as explicações. Então, olha a importância da gente estar aqui nesse momento, estudando, procurando esse entendimento, a resposta de tantas questões que nós temos. É pertinente. A gente precisa do conhecimento para tirar as nossas dúvidas, para rever as questões da vida, o nosso comportamento, para mudar coisas que a gente tem, que a gente vive no automatismo, né? Então, a gente precisa ouvir essas coisas todos os dias, semanalmente, pelo menos, para não esquecer. Porque a vida é tão corrida, a gente tem tantas demandas que a gente acaba esquecendo. E na hora que a gente precisa do conhecimento, olha, a gente está ali e esquece. Isso não acontece só com vocês, não. Acontece com todo mundo, comigo, com ela e com todo mundo.
A gente ainda é muito vacilante. Nosso foco, nosso objetivo ainda não está como deveria estar, nas coisas que são mais importantes para a gente enquanto espírito, porque a gente não está focado no espírito. A gente muitas vezes pensa que o espírito está lá e eu estou aqui. Não, eu sou esse espírito. O que eu conquistar, eu vou levar comigo. O que eu conquistar no espírito, eu levo comigo. As conquistas da matéria, elas ficam todas aqui. E aí, quando a gente fala em desespero, eu me lembro de Chico. Falo Chico, parece que é meu amigo íntimo, né? É Chico Xavier, tá, gente? Eu me lembro de uma história que ele contava no programa, que ele contou, né, no programa Pinga Fogo, em 1959. Eu não era nascida, mas eu vi depois, né? Claro que eu não era nascida. Mas, enfim, ele contava que saía de Uberaba para Belo Horizonte, num avião. E o avião começou a inclinar. Tem um monte de gente que já conhece a história, né? Estão rindo. O avião começava a inclinar de um lado para o outro, e, de vez em quando, dava umas piruetas. Bom, não era normal aquilo ali, né? Os passageiros começaram a ficar meio tensos. Aí, o comandante pega o microfone e fala assim, olha, vocês não precisam se preocupar, não, porque isso é um fenômeno chamado vento de cauda. O máximo que vai acontecer é a gente chegar antes. Aí, uns falavam assim, antes aonde? No outro mundo? Não, não se preocupem. E as pessoas começaram a ficar muito nervosas, né? Olha, o avião continuava fazendo piruetas. E o pessoal começou a gritar, socorro, socorro. Chico estava observando, mas quando ele começa a ver que estava todo mundo ali gritando em desespero, ele se desespera também e começa a gritar, socorro. Tinha umas pessoas perto, isso ele contando, né, que falaram assim, é Chico Xavier, ele é espírita, ele deve estar ali em oração. E aí um padre que estava perto falou assim, com certeza ele está orando. E ele fala para o padre, graças a Deus, padre, mas continuava gritando, valei-me, meu Deus, valei-me, meu Deus. Bom, aparece então Emmanuel, o espírito de Emmanuel, né? E pergunta assim, por que você está gritando? O que está acontecendo? Eu escutei o seu pedido. E ele fala, já tinha se passado assim, uns 20 minutos. Aí o Chico fala assim para ele, você não acha que a gente está correndo um perigo de vida com isso que está acontecendo? E Emmanuel responde para ele assim, eu acho sim, mas assim como vocês, um monte de gente está correndo perigo de vida, vocês não são privilegiados, não. Aí Chico fala assim, olha, se eu estou em perigo de vida, eu vou gritar. E continuava, valei-me, meu Deus, socorro. Desesperado, né? Aí Emmanuel fala para ele assim, Chico, você não acha melhor parar com isso? Você não acha melhor dar testemunho da sua fé e na confiança da imortalidade? E aí Chico fala assim para ele, e aí Emmanuel ainda pergunta, você está achando que você vai morrer? E aí Chico fala para Emmanuel assim, mas você não acha que a gente está correndo perigo de vida? Vocês estão correndo perigo de vida. Então eu vou gritar, socorro! Valei-me, meu Deus! Eu estou desesperado, eu estou com muito medo de morrer nesse desastre. Eu estou falando de Chico Xavier, gente. Eu estou com muito medo de morrer nesse desastre. Emmanuel, então, diz para Chico, morra com educação, sem gritar, sem afligir os outros aí com seu grito. Morra com fé em Deus. Gente, Chico contando isso, a gente morre de rir, né? Você imagina se Chico se desesperou, se nós não vamos nos desesperar. Ele fala, eu também sou humano. É o pensamento que a gente tem, né? Eu sou humano, então me cabe ficar desesperado. Porque a gente ainda tem uma fé muito vacilante.
quando a gente tem certeza de uma coisa, vocês já repararam? Analisou por todos os ângulos, vai dar certo, eu tenho certeza. Pronto, você está lá confiante. Chega alguém e coloca um ponto de dúvida se aquilo vai dar certo. Pronto! A nossa certeza vai por água abaixo. A gente já começa a duvidar, acabou. A gente se deixa contaminar pela descrença do outro, pela negatividade do outro. E aí, tudo aquilo que a gente tinha planejado, vai embora. Quando a gente duvida de uma coisa, a gente abre portas para que aquela coisa não funcione. Eu costumo dizer assim, se você tem dúvida, nem faz, porque você já está deixando que aquilo não se realize, você já está dando uma brecha, já está acreditando que aquilo não vai se concretizar. Então, nem perde, nem gasta a sua energia naquele projeto ali. A gente precisa ter a certeza, botar aquela força, aquela coisa assim, deu certo, já deu certo. E não ficar, não sei, quem sabe, talvez. O talvez desiste, deixa para lá. Então, Jesus é acordado. Acordar Jesus é permitir, através da nossa escolha, que Ele nos ajude a enfrentar os nossos desafios existenciais. Quando eu desperto Jesus, eu posso navegar em águas mais calmas, apesar das tempestades. E como é que eu faço isso? Como é que eu desperto Jesus? Eu desperto Jesus despertando a minha fé raciocinada. Eu desperto Jesus quando eu frequento o SEMA. Se eu estou passando por uma dor muito grande, com muita aflição, eu me interno na casa espírita. Tem palestras aqui, a gente estava conversando, né? São 12 palestras. Tem palestra quase todos os dias. Então, eu me interno aqui. Tem cursos, o Evangelho fica aberto o ano inteiro. Sabe por que eu me interno aqui? Porque quanto mais tempo eu fico aqui, mais eu me aproximo, mais eu estabeleço uma conexão com a espiritualidade da casa. Mais eu afino a minha conexão com o meu mentor. E assim eu consigo ter respostas para as minhas questões, soluções para os meus problemas. Mas eu preciso fazer a minha parte. E qual é a minha parte? Exatamente. Eu tenho que fazer com que isso aconteça. E eu só faço isso acontecer se eu frequentar o SEMA, se eu estiver aqui no SEMA, estudando, participando das palestras, escutando, interiorizando, praticando. Se eu estiver fazendo trabalhos voluntários, eu estou aprendendo a me doar. Se eu tiver... Eu estreito, então, meus laços, né, com eles. Se eu tiver passando, então, por uma situação que eu acredito que eu não vou conseguir, de jeito nenhum, o que eu faço? Todo mundo já sabe a receita? Se interna no centro espírita. Vem para cá. Aqui a gente é socorrido o tempo inteiro. A gente aqui passa por livramentos que a gente nem imagina que passou. Então, essa oportunidade da gente ir se modificando e evoluindo. Jesus sempre nos socorre. Quando um doutor da lei questionou Jesus, querendo tentar ele, perguntando qual era o maior mandamento, Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, espírito e alma.
Isso é conhecer as leis divinas e respeitar as leis divinas, praticar. E ele respondeu ainda, e o segundo, semelhante a esse, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Fazer o outro aquilo que a gente gostaria que nos fizessem. E ainda disse... Não me mostra essa plaquinha. E ainda disse assim... sim, fora da caridade não há salvação. Ele falou isso para a gente. E que caridade é essa? A caridade assistencial, aquela onde a gente dá o auxílio material, os remédios e as roupas, ela é muito importante, mas existe uma outra que qualquer um pode praticar, que é a pretendida por Jesus. É mais difícil, então o mérito dessa prática é maior. E Kardec perguntou aos espíritos, no Livro dos Espíritos, na questão 886, como é que é essa caridade pretendida por Jesus? E eles responderam, benevolência para com todos, ser bom, ofertar o que você tiver melhor para todos, inclusive os nossos inimigos. Indulgência para as imperfeições alheias. Isso não quer dizer negar a imperfeição do outro, fingir que a imperfeição do outro não existe. É, apesar da imperfeição do outro, eu consegui ver nele as suas virtudes, as suas conquistas. E perdão às ofensas. Pedro perguntou a Jesus, eu devo perdoar 7 vezes? Jesus respondeu, não, 7 vezes não, 70 vezes 7 vezes. Então, é perdão que não tem fim, né, gente? E como a gente tem oportunidade de perdoar, de fazer, de exercitar esse perdão, né? Os discípulos, então, falam, estamos perecendo, tiveram medo. E a gente faz assim também, sabe? Quando? Quando a gente não acredita que o jugo é leve e que o fardo nunca é mais pesado do que a gente pode carregar. Olha, Deus é de infinita misericórdia, bondade, amor puro, jamais ia fazer isso com a gente. Jesus fala também da falta de fé, por que temeis? E lá no Evangelho fala, no capítulo 19, fala da fé. Fala, os discípulos questionam Jesus por que eles não conseguiram curar a criança lá obsediada, e Jesus fala, porque se vocês não tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, que é muito pequenininho, vocês iam conseguir. Então, nossa fé ainda é muito pequenininha. Jesus acalma a tempestade. Ele fala para a tempestade, para ela parar? Não, né? Porque ele não pode falar para mar e para vento parar. Ele está falando para os seres inteligentes, encarregados das manifestações da natureza. E aí, uma vez que ele vai lá e fala com a causa, ele cessa o efeito e as tempestades, então, se acalmam. Assim acontece com a gente. Ele cessa o nosso sofrimento quando a gente tem um entendimento daquilo pelo qual a gente está passando. Então, passar por esses desafios com a certeza que o fardo não é maior que a gente pode carregar, que tudo o que nos acontece é consequência das nossas atitudes, que a gente nunca está sozinho, que a gente sempre vai ter novas oportunidades, que tudo passa, bons e maus momentos, ou bons e difíceis momentos, os bons para o nosso refazimento vão estar ali, e os mais difíceis para o nosso aprendizado, um dá espaço para o outro. Bom, eu estou assim, com um tempo bem curtinho. Eu vou terminar, então. Eu ia contar uma história, mas acho que não dá tempo. Dá 2 minutinhos? Consigo? 2? Então, vou tentar rapidinho. Olha, as respostas, o auxílio, o socorro, ele nem sempre vem da maneira que a gente
imagina. Conta uma história que um homem, certa vez, estava na sua casa e começou a haver uma enchente. E a água foi subindo. Quando a água estava no joelho dele, passou uma canoa e ofereceu a ele: vem, vamos comigo. Ele disse: não, eu estou aqui pedindo a Deus e vai parar a chuva. Passou mais um tempo, a chuva não passou, ele passou para cima, então, do armário. Nesse momento, passa um barco a motor. Faz o mesmo convite, ele diz: não, eu estou orando a Deus, Deus vai me ajudar, a chuva vai passar. A chuva continua, ele já está em cima do telhado com água no joelho. Passa um helicóptero, joga a cadeirinha, e ele fala: não, eu estou orando, Jesus vai fazer a chuva parar. Bom, a chuva não para, ele, então, é levado pelas águas, ele morre afogado e vai para o céu. Chegando lá no céu, muito bravo, ele fala, então, para São Pedro: como assim Jesus não me ajudou? Eu orei tanto. E São Pedro responde para ele: como Jesus não te ajudou? Ele te mandou a canoa, o barco a motor e o helicóptero. Então, Jesus envia para a gente aquilo que é melhor para a gente. Nós não sabemos muito pouco ou quase nada. Então, a gente tem que ter confiança, fé nos desígnios de Deus. Olha, para terminar, que a nossa fé ela seja raciocinada, que ela tenha pelo menos o tamanho de um grão de mostarda. Assim nós teremos coragem, força, determinação, com Jesus desperto em nós, para que a gente possa passar pelas tempestades e depois desfrutar da paz, da calmaria. Boa noite a todos. Muita paz. Vamos passar, então, para o segundo momento da nossa reunião. Depois desse estudo tão esclarecedor, tão consolador, pedimos aos médiuns que se coloquem em seus lugares. Enquanto todos nós, sem se preocupar com a movimentação que está havendo no salão ou nas salas, sem se preocupar com o que está acontecendo, vamos continuar a nossa ligação com os nossos amigos. Esse é o nosso momento. Esse momento é nosso, muito nosso. Deixemos para pedir pelos nossos amados quando da prece final. Agora é para que cada um se ligue ao seu mentor, mentalizando tudo aquilo que esteja precisando no momento, tudo aquilo que está precisando para seguir em frente com a sua fé. E que os médiuns, então, ligados aos seus mentores, possam iniciar o passe. Graças a Deus.
nosso agradecimento, Senhor, é imenso. Daqui sairemos melhores do que chegamos. E só podemos estar confiantes no nosso caminho, no nosso futuro. Pedimos, Senhor, que envolva todos aqueles que estão necessitados nesse momento de um consolo, de uma ajuda, de uma orientação. Aqueles que se encontram em hospitais, presídios, em condição ainda de rua. Proteja, Senhor, nossos irmãos que estão passando por tanta dificuldade, tão pertinho de nós. Que eles possam, nesse momento, receber essa vibração, estimulando-os a seguir em frente, a não desistir, porque são filhos de Deus. E assim, com muita paz, muita alegria no coração, pedimos que nos acompanhem para onde daqui nós formos. Precisamos muito de Ti. Que assim seja, graças a Deus.